Se você está pensando em começar a investir com o objetivo de viver de renda no futuro, é de suma importância começar a investir em ações da Bolsa de Valores. Por isso que eu vou te apresentar quais são os 7 principais indicadores que eu levo em consideração na hora de avaliar uma ação. E lá no final, nós iremos avaliar uma empresa do segmento de papel e celulose na prática, para não ter dúvidas nenhuma de como que se avalia. E para ficar mais dinâmico esse conteúdo, eu vou separar o vídeo por etapas. Então, eu vou explicar o que são ações, quais são os seus 7 indicadores mais importantes, explicar sobre a filosofia BEST e aí sim, iremos avaliar na prática uma das maiores empresas de papel e celulose lá da Bolsa de Valores. E de uma forma super simples, ações são pequenas partes de uma empresa que são negociadas na Bolsa de Valores. Então, quando você compra ações ou cotas de uma empresa, você está comprando um pedacinho daquele negócio. Geralmente as empresas, elas abrem capital na Bolsa de Valores com o intuito de pegar dinheiro emprestado com terceiros e investir no seu próprio negócio. E em troca, o que elas fazem? Elas distribuem o seu lucro com os acionistas. E todos os investidores minoritários, ou seja, quem comprou as ações através do home broker, recebe uma parte do lucro daquela empresa. Lucros esses que são conhecidos por dividendos ou proventos e também podem receber juros sobre capital próprio. Tem empresa que vai distribuir os dois ou que vai distribuir somente os dividendos. Depende bastante da estratégia financeira de cada uma delas. Então, quanto maior for o número de ações que você tiver, maiores serão os seus dividendos. E para lucrar com as ações, podem ser de 3 maneiras super simples. A primeira delas é através do recebimento dos lucros. A segunda é através da valorização. E para finalizar, nós podemos também receber através dos aluguéis das ações. Isso é uma ferramenta super legal que existe dentro das corretoras de valores, pois você consegue alugar as suas ações e ainda ganhar um pouquinho de lucro em relação a isso. E se você está começando a investir agora em ações e busca por construir uma carteira de investimentos mais robusta, com empresas boas pagadoras de dividendos, você precisa optar por investimentos da metodologia BEST. Mas antes de explicar como funciona essa metodologia e por que ela é tão incrível, você precisa entender que existem 2 tipos de carteiras de investimentos para as ações, sendo a carteira de crescimento e a carteira para viver de renda. A carteira de crescimento basicamente se diz respeito sobre investir em negócios que têm potencial para o longo prazo, ou seja, provavelmente elas não vão distribuir os seus lucros neste exato momento, pois usam esses lucros para reinvestir novamente no próprio negócio e lá no futuro vir a prosperar mais ainda e distribuir o lucro com os seus acionistas. Agora, a carteira de geração de renda passiva, os investidores focam em boas empresas pagadoras de dividendos e que geralmente são conhecidas por empresas de maior capital na bolsa. E a filosofia BEST segue bastante essa premissa. É importante deixar bem claro que na sua carteira podem sim ter empresas com potencial futuro de valorização, como também ter empresas pagadoras de dividendos mais consistentes e que possuem indicadores bem saudáveis. E de uma forma bem direta, a metodologia baseada na filosofia do maior investidor da Bolsa de Valores brasileira, conhecida por Luiz Barsi, tem por intuito primordial investir em ações que ofereçam estabilidade e que paguem dividendos regulares, proporcionando assim uma segurança financeira no longo prazo. E a sigla BEST representa 5 setores-chave considerados perenes e seguros na Bolsa de Valores. O B, ele é referente ao setor de bancos, o E é referente ao segmento elétrico, os 2 S's que nós temos são referentes à empresa de seguro e de saneamento, e para finalizar, o T é no segmento de telecomunicações. E a empresa que eu irei avaliar na prática é amplamente considerada uma empresa perene e líder no setor de papel e celulose, com forte demanda por seus produtos essenciais como embalagens, papelão e papéis sanitários. Dito isso, está na hora de termos o conhecimento sobre quais são os 7 indicadores mais interessantes na hora de avaliar uma ação na Bolsa de Valores. Os indicadores que eu estarei trazendo aqui não são os únicos, mas eu considero primordiais na hora de avaliar e que será uma ótima oportunidade para você utilizar nas suas futuras análises de investimentos. O primeiro indicador é o PL, que significa preço da ação dividido pelo lucro por ação. E basicamente mostra em quantos anos o investidor levaria para recuperar o valor pago por cada ação, considerando o lucro atual da empresa. Então, se você ver um PL de 10, teoricamente significa que em 10 anos você terá o retorno do que você investiu. Importante tomar bastante cuidado com esse indicador, pois você sempre deve avaliar as empresas do mesmo setor e nunca uma empresa de tecnologia com um banco, pois são operações completamente diferentes e com alavancagens muito profundas. Para você ter uma noção,
bancos costumam ter um PL muito pequeno. Agora, as empresas de tecnologia costumam ter um PL muito alto devido às suas alavancagens. Agora, o segundo indicador é o P sobre VP, sendo o preço da ação dividido pelo seu valor patrimonial por ação. E mostra quanto o mercado está pagando pelo patrimônio da empresa. Ou seja, este indicador compara o preço da ação com o valor dos bens da empresa, sendo a diferença entre os ativos das suas dívidas. Se estiver sendo negociada abaixo de 1, pode ser uma oportunidade ou até mesmo sinal de problemas. Por isso que os indicadores eles nunca podem ser avaliados de forma isolada. Se estiver ali acima de 2, significa que a empresa está muito eficiente, lucrativa ou que está crescendo bem. E é muito importante de ser avaliada junto do terceiro indicador, sendo o ROI. O ROI significa retorno sobre o patrimônio líquido. Ele mostra o quanto a empresa gera de lucros usando o dinheiro dos próprios sócios, ou seja, nos diz qual é a eficiência da empresa em transformar patrimônio em lucro. Um ROI acima de 20% costuma ser excelente, pois mostra a eficiência da empresa. Inclusive, um ROI alto mais um P sobre VP alto mostra o quanto a empresa está eficiente. Mas tem que tomar bastante cuidado, pois o ROI muito alto pode vir de dívidas. Muito endividamento reduz o patrimônio e isso infla o indicador. Por isso é bom olhar para a consistência. Um ROI bom por vários anos é muito mais importante e eficiente que um ROI alto e isolado. O quarto indicador é o Dividend Yield, que mostra o quanto uma empresa ela paga de dividendos a cada ano em relação ao preço de sua ação. Se tratando de ações, um Dividend Yield de 6 a 10% é uma ótima métrica. Geralmente são bem menores se comparados aos fundos imobiliários, principalmente do segmento de papel, neste momento em que a taxa Selic está em 15% ao ano, por exemplo. E deve tomar bastante cuidado, pois se o preço da ação cair de maneira constante, o Dividend Yield pode crescer muito. Logo, o Dividend Yield ele é enganoso, por isso sempre deve olhar para a consistência do indicador. O próximo indicador é a margem líquida, sendo um indicador que mostra quanto sobra de lucro para a empresa depois de pagar todos os seus custos, despesas, juros e os impostos. Então, se uma empresa fatura R$100 e tem um lucro líquido de R$15, ela vai possuir uma margem líquida de 15%. Isso significa que a cada R$100 vendidos, R$15 viram lucro. Portanto, é um indicador que mostra a potência do negócio e não somente o preço da ação. Por exemplo, uma margem líquida para uma empresa de tecnologia de 25% é bastante típica para o setor devido aos seus baixos custos de reprodução e distribuição de produtos digitais. Por outro lado, se você for analisar com uma empresa de supermercados que possui uma margem líquida de 4%, também pode ser considerado eficiente, dada a natureza de baixa margem e alto volume do setor de varejo. Por isso, varia muito para cada segmento e nunca deve ser avaliada de maneira isolada. E o sexto indicador é o de alavancagem financeira, sendo a dívida líquida dividida pelo EBITDA e mostra em quantos anos a empresa levaria para pagar as suas dívidas, usando apenas a geração de caixa operacional, que é o EBITDA. Ou seja, esta métrica significa em quantos anos de EBITDA seria necessário para pagar toda a sua dívida. E para você entender como se calcula, é bem simples. A dívida total, ela inclui todas as obrigações de dívida de curto e também de longo prazo para a empresa, como os empréstimos, empréstimos bancários, debêntures, notas promissórias e também outros passivos financeiros que exigem pagamento de juros. A outra é o caixa e equivalentes de caixa, que representam os ativos líquidos imediatamente disponíveis da empresa, que incluem não somente o caixa físico, mas também outros ativos que podem ser rapidamente convertidos em caixa, como depósitos bancários à vista, fundos do mercado monetário e títulos de curto prazo. Imagine uma empresa de construção com uma dívida líquida sobre o EBITDA de 6. Isso significa que seriam necessários aproximadamente 6 anos de EBITDA para pagar toda a dívida, o que pode ser considerado alto, dado que o setor de construção pode enfrentar flutuações significativas na geração de receita durante este período. Então, não se esqueça, EBITDA significa lucros antes de impostos, depreciação, taxas e amortização. E como uma regra de bolsa ali do mercado dos analistas, é muito importante uma dívida líquida sobre o EBITDA ali até 3. E um fato interessante sobre este indicador é que não faz sentido algum utilizá-lo para o setor bancário, pois os bancos funcionam de forma completamente diferente das empresas operacionais. Ou seja, a dívida para um banco ela é uma matéria-prima, é o ouro, é o negócio principal de um banco. Então, o EBITDA praticamente não reflete a realidade do negócio. E para finalizar, os 7 indicadores
temos o crescimento de receita, que tem por objetivo mostrar o quanto as vendas da empresa estão aumentando ao longo do tempo. O ideal para este indicador é sempre olhar em comparação com o ano passado e com o mesmo setor. Este indicador ele é bem simples, pois basta você comparar a receita anterior com a receita atual. Inclusive, consistência é tudo para o crescimento de uma empresa. É muito melhor uma empresa que cresce 5% a cada ano do que uma empresa que cresce 30% em um ano e no outro ou nos outros tem queda brusca no bolso. Portanto, como uma regra de bolso, empresas que sustentam um crescimento anual de 5 a 10% apresentam um crescimento mais saudável. Aliás, uma empresa boa não é somente aquela que lucra, mas sim a que consegue manter em um crescimento bastante consistente. E agora que já temos todos esses indicadores, vamos entrar no site do Investidor 10 para avaliar uma das maiores empresas de papel e celulose da Bolsa de Valores, que no caso é a Klabin. Hoje ela está custando por volta de R$ 3,88 e nos últimos 5 anos passou por diversas variações de mercado. Aliás, renda variável é muito sobre variação na cotação, haja visto que depende muito do apetite do investidor e do que acontece no mercado. Inclusive, teve uma variação negativa na cotação de quase 9%, comparando-se nos últimos 12 meses. Tem um PL ali por volta de 13,10, ou seja, significa que estou pagando R$ 13 por cada lucro da empresa. Portanto, é como se levasse 13 anos para eu recuperar o valor pago pela ação, considerando o lucro atual da empresa. O próximo indicador é o preço sobre o valor patrimonial por ação. Está por volta de 2,37, isso significa que o mercado está pagando 2 vezes o valor do patrimônio por ação. É um indicador muito bom, mas se estivesse entre 1 e 2, estaria mais interessante ainda. Tem um dividend yield anual de 8,75%, significa que distribui uma média de 0,045 centavos de dividendos por cada cota nos últimos meses. A Klabin ela tá com um retorno sobre o patrimônio de 18%. É como se a cada R$ 100 investidos do bolso dos acionistas, 18 fosse lucro para eles. E quanto maior for esse indicador, mais interessante será a empresa. Lembrando que acima de 15% é o mais ideal. Então, como tá ali com 18, tá perfeito. Tem uma margem líquida de quase 9%, ou seja, a cada R$ 100 de receita da Klabin, R$ 9 é convertida em lucro. Lembrando que quanto maior, melhor. Mas nem sempre isso é uma verdade gritante, pois depende de cada setor. Uma margem líquida de 9% para o setor de celulose pode ser sim muito boa. O indicador dívida líquida sobre o EBITDA está de 3,42, ou seja, está bem alto. Pois o mais interessante é que quanto menor for esse indicador, mais controlada estará a dívida da empresa. No momento, a dívida está 3 vezes maior que o seu lucro bruto. Outro indicador importante também que faz muito jus a esse seria a dívida líquida dividido pelo seu patrimônio, que hoje está por volta de 2,55. Ou seja, a dívida líquida está custando 2,5 vezes o quanto a empresa tem de patrimônio. Quanto menor for, melhor. Inclusive, se for abaixo de 1, seria mais interessante, visto que ela teria mais patrimônio líquido do que dívida líquida. Hoje a Klabin ela possui um valor de mercado de 24 bilhões de reais, tem um patrimônio líquido de 10,24 bilhões e uma dívida líquida de 26 bilhões de reais. Olha só o tamanho dessa empresa. E o local que ela mais gera receita é aqui, na América Latina, em questão, no Brasil, representando cerca de 65% da receita, com foco em embalagem. E lembra que eu comentei que é super importante você avaliar ações do mesmo setor? Então, logo abaixo você consegue comparar algumas ações e eu comparei a Klabin com a Suzano e com a Honey, que são do mesmo segmento. E aplicando alguns filtros e colocando os indicadores principais que nós mencionamos aqui neste vídeo, é possível ver que a Honey 3 ganharia, pois possui os indicadores bem maiores e também mais relevantes. Claro que poderíamos colocar mais outros indicadores importantes dentro desta análise, mas esse 7 em questão já ajuda bastante no momento da avaliação. Por isso é sempre importante você avaliar ao menos 3 empresas do mesmo segmento para entender qual faria mais sentido ir para sua carteira de investimentos. E, inclusive, se você investe em Klabin ou está pensando em investir em alguma outra ação, deixe aqui nos comentários qual é o seu ponto de vista sobre essa empresa e se vale a pena ou não de acordo com você. Se você tiver ficado com mais alguma dúvida, fique à vontade em deixar aqui nos comentários que eu irei responder todos vocês. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.